Esse vídeo que você vai ver agora, se você chegou aqui, meu irmão, pode ter certeza que você foi guiado para isso. Não que eu, que esteja fazendo o vídeo, tenha algo do especial, mas a mensagem sim, sem dúvida nenhuma. E o Criador usa todos nós para os seus fins, para passar a mensagem. Há um tempo atrás, há uns anos atrás, quando as regras eram menos rígidas, eu traduzi um documentário em inglês com vários questionamentos e o nome dele, se eu não me engano, era Barriguinha de Trigo, onde eles mostravam que o pão nosso de cada dia nos dai hoje não é o mesmo do tempo do nosso Senhor Jesus Cristo, no tempo que o Cristo andava. Por isso é que a Bíblia, por exemplo, fala tanto em pão. Ali era um pão saudável, feito do trigo que o Criador deixou no mundo. Mas por esse trigo ser grande e ter que ter alguns cuidados para que ele nasça, ele não nasce em qualquer época do ano, ele foi geneticamente modificado. E nesse documentário mostrava os males e as doenças que apareceriam conforme o uso contínuo desse trigo modificado. Hoje eu digo para vocês que está dificílimo de falar disso porque tem um consenso. Se o consenso não concorda com isso, então você está falando besteira, você está falando uma coisa que você não sabe. E se você por acaso diz que sabe, faça os testes, prove isso. E para provar você precisa pegar pelo menos aí 5.000 pessoas, bancar elas por 10 anos para fazer o teste a cada semana, a cada mês, a cada ano. Quem é que pode fazer isso? Ninguém, literalmente ninguém, apenas grandes grupos financeiros, e por isso é que eles têm o consenso na mão, é por isso que eles têm o chamado chapa branca trabalhando para eles. É terrível, mas mesmo assim eu vou tentar aqui de novo colocar a nossa cabeça na guilhotina, né, para cortar mais acesso do que já fazem o tempo todo, mas essa é a nossa missão, meus irmãos. A matéria que a gente vai ver aqui, ela foi enviada pela nossa querida irmã, uma das mais despertas do canal, sem dúvida nenhuma, Andresa Cabral, que nos honra com a sua presença, e ela, atenta, né, sempre aqui conosco há anos, uma verdadeira guerreira, já pegou logo, né, e já mandou para nós. Uma matéria muito recente, né, ainda tá com um cheirinho de pão, 12/3/2023, e ela diz o seguinte: alerta, Brasil aprova o plantio de trigo geneticamente modificado. A aprovação do trigo transgênico no Brasil abre novo capítulo. Os temores dos consumidores sobre possíveis alergias ou toxicidades na versão geneticamente modificada da cultura básica, usada para pães, massas e doces, impedirão qualquer plano de cultivo comercial. Eu vou ler a matéria para vocês, meus irmãos, mas para quem chegou agora, que não tem noção nenhuma disso, não viu nossos vídeos, nem nenhum vídeo de outro canal, eu lembro que tinha outros bons vídeos em outros canais também, mas a maioria sumiu. Eu acho que não sei nem se o nosso continua no ar. Nem sei dizer a vocês. E é isso que dá uma profunda tristeza, né? De você saber que essas informações que você fez há anos atrás, elas hoje são até mais importantes, porque antes a gente dava como aviso: olha, eles querem fazer isso. Hoje não, hoje você está vendo, foi aprovado, vai estar aí na sua mesa. Não tem mais o que dizer, cuidado, porque vai estar na sua mesa. O pão que você vai comprar na padaria não será com trigo como o Senhor deixou. Ele vai ser geneticamente modificado porque foi aprovado. Então ele chega mais barato. Ele, como a gente mostrava no documentário, cresce em todo lugar. Não precisa de tantos cuidados porque ele foi geneticamente modificado. Se esse processo, para ele conseguir isso, para conseguir nascer em maior quantidade, resistir aos mais diferenciados climas, e o custo disso foi justamente perder as vitaminas, eles não estão nem aí. Eles querem saber de lucro. É por isso, meus irmãos, que eu digo a vocês que a importância de um Estado ativo, não esse Estado inchado, vendido que está aí, mas o Estado legítimo é a única defesa que o povo tem contra essa selvageria de certas empresas, de certas indústrias. Mas o problema é que hoje a própria indústria ela age como Estado. Esse é o problema. Então vamos lá. Matéria, tá certo? O governo brasileiro aprovou o plantio de trigo geneticamente modificado, conhecido pela sigla GM, no país, tornando-se a segunda nação sul-americana a fazê-lo depois da Argentina. O que é que isso quer dizer para você, meu irmão? A Argentina entrou em declínio, endividada, quebrada, né? Para isso é que se viu direita e esquerda lá, justamente para quebrar a nação. E com ela quebrada, o povo é obrigado a aceitar qualquer coisa que o sistema venha propor. O Brasil caminha para a mesma coisa. Tivemos o PT por mais de 14 anos, não serviu para nada, endividou o país como nenhum outro, coloca-se uma direita canhota, a direita
Privatiza tudo, não melhora a situação do povo, o povo volta para a esquerda de novo. A mesma coisa da Argentina. E o país, você está vendo o que aqui no Brasil? O tempo todo, nós temos diversos vídeos. O que é que está acontecendo no Brasil? Empresas que funcionam aqui dentro fechando, preferindo montar as suas sedes em outros países e mandar o produto para cá. Pagando inclusive pouquíssimos impostos, porque esse pessoal, eles têm os políticos certos no bolso. Então é feito dessa maneira. Olha, para que eu vou gerar emprego aí? Se a carga tributária em tal país é menor, eu abro lá e mando para aí. É isso que estão fazendo. E o povo não percebe. Então, sendo esta a realidade, tá aqui as consequências. Uma coisa que há anos é falada lá fora, inclusive, como eu disse a vocês, o nosso documentário era um documentário americano. Nós traduzimos ele aqui. E eles falando das consequências disso. Problemas como câncer. E o que é que você está vendo aí? Você está vendo um estouro já. Por quê? Porque cada vez mais você vê os alimentos bons, as frutas, as verduras ficando mais caras. Fora isso, além disso, ainda quem tem condição de comprar, se não souber fazer uma limpeza dessas mesmas frutas, vai encher o bucho literalmente de meio mundo de produtos químicos que foram liberados para serem usados aqui no Brasil. Então é um retrocesso, meus irmãos, muito grande. Coisas que sabia-se que era ruim e agora está sendo aprovada. Olha só isso aqui, ó. A aprovação foi concedida pela Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, CTN-Bio, em resposta a um pedido da empresa de genética vegetal Tropical Melhoramento e Genética TMG, com sede no estado do Mato Grosso, no Brasil. A TMG é parceira da empresa argentina Bioceres, que desenvolveu a cepa do trigo HB4 aprovada. Nos Estados Unidos, para você ter uma noção, nesse momento, o presidente Biden, meus irmãos, anuncia plano para injetar mRNA de Bill Gates em milhões de galinhas. Tá vendo que isso não é uma coisa só, né? Do Brasil. É rir para não chorar, família, literalmente. Tudo que a gente falava e o porquê que era feito, né? Quando a gente dava o nome ao grupo, chamava dos lembra? Ilumi, né? Nath, lembra disso quando a gente falava por esse termo, né? Depois a gente mudou para donos do mundo, depois senhores do mundo. Hoje a gente nem toca, fala só sistema. Quando a gente dava o nome aos bois, o povo começou a despertar. Os nossos vídeos faziam milhares de views, não só desse canal. E aí os caras vieram com tudo pra cima, olha. Esse pessoal aí fica exagerando, alarmista, conspiradores, tira tudo, proíbe tudo. Eu lembro a primeira matéria que eu li falando disso, né, que as plataformas iam fazer isso. Aí tinha assim, YouTube se cansou das teorias conspiratórias. A partir de agora a plataforma vai limitar esses conteúdos. E é o que a gente vê hoje, né? Mas não é porque uma verdade deixa de ser dita, meus irmãos, que ela deixa de ser verdade. Ela continua sendo verdade, saiba as pessoas ou não, acredite as pessoas ou não. E aqui você está vendo as consequências disso. Basta você ir em qualquer policlínica, qualquer hospital e você vê cada vez maior o número de pessoas com doenças que antes eram raras. Essa é que é a verdade de hoje em dia. A TMG observou que a aprovação de Brasília deu luz verde para o cultivo comercial da cepa de trigo HB4-GM no país de língua portuguesa. A Bioceres destacou que a aprovação pela CTN Bio da linhagem de trigo GM-HB4 abriu o mercado brasileiro para a tecnologia. O Brasil planta cerca de 3 milhões de hectares, 741.316 acres com trigo, principalmente em estados do Sul, como Rio Grande do Sul e Paraná. Agricultores desses estados podem estar interessados em trigo tolerante à seca, porque culturas como milho e soja cultivadas no sul do Brasil sofreram com o estresse hídrico. Então é o que eu falei para vocês, a mesma coisa, eu nem tinha lido a matéria, tô lendo junto com vocês. Eu já faço assim para não perder muito tempo e a gente raciocinar juntos, família. Porque aqui eu não tô para ensinar nada a ninguém. Eu tô para perceber as coisas junto com vocês. E aqui a gente já sabia que se tratava disso por conta do documentário que a gente fez. Essas informações ficam gravadas na nossa cabeça. Eu, inclusive, deixei de consumir o pão como alimento principal todas as manhãs, né? Aquele lanche da tarde, um sanduíche. Eu parei depois de eu mesmo produzir aquele documentário que foi dica de inscrito, né? Então você vê como é as coisas. A gente vai aprendendo juntos, família. De antemão, antes da gente terminar a matéria, ainda tem algum trecho aqui pra gente ler. Eu já digo pra você, não coma mais pão. Se você gosta da sua família, se você gosta dos seus entes, você vai tirar agora os pães e as massas do seu cardápio. Poxa, Davi, mas eu gosto tanto. Cara, coma uma vez, assim, de vez em quando mesmo, para matar à vontade. Mas é uma coisa que você já deveria, né, abrir mão. E aí você percebe que sempre, né, pensando só no lucro. Olha,
com esse trigo que o Senhor deixou aí, que Deus criou, a coisa não é boa. Porque vocês perdem muito da safra. Usem o nosso trigo modificado, que ele resiste a tudo. Mas ele tem a mesma vitamina. Se você ver, se o Estado realmente se preocupasse, ele ia dizer, beleza, eu vou pegar o seu trigo modificado e eu vou comparar e vou ver o que é que ele perdeu de vitamina. Não, eles simplesmente dão a licença, é mesmo. Assim a gente não perde tantos hectares, assim a gente não tem problema quando houver seca, né? Só estão preocupados nisso, é politicagem também. É claro que se você perde, né, os hectares, por causa de uma seca, por causa de muita chuva, você perde. Então você vai encarecer aquela que você conseguiu, porque tem menos produto, né, menos oferta, o preço sobe. Tá entendendo, família? Então entra uma politicagem aí. O governo gosta, porque os preços diminuem. O agricultor gosta, porque tem menos perdas e o lucro acaba sendo maior. E por aí vai, né? Supostamente todo mundo ganha, mas aí quando você vai ver quem consome... Eu lembro dos memes que tinham hoje, a gente nem encontra mais com facilidade como antigamente, né? Os memes que eu ia baixar as imagens, aí tinha lá agrotóxico, né? O cara lá com aquelas máscaras para colocar, aquela... Parecia um astronauta, né? Colocando ali, parecia o Hulk do Resident Evil. E aí o cara perguntava para ele, olha, mas na hora que vocês vão comer, vocês usam a máscara também? Né? Porque é uma piada. O cara na hora de colocar aquele veneno todo, os agrotóxicos, nas plantações, ele usa máscara. E depois tira quando vai comer? Quer dizer, família, né? É questão de raciocínio. Não estão preocupados com a nossa saúde, nunca estiveram. No entanto, a aprovação se aplica apenas ao cultivo da cepa e não ao consumo doméstico. Outros países como Estados Unidos, Colômbia, Nova Zelândia, Austrália, África do Sul e Nigéria permitiram o HB4 para consumo humano e animal. HB4 só é permitido para uso em ração animal na Indonésia. De acordo com a Bioceres, o trigo transgênico apresentou maior produtividade em relação às variedades convencionais. Os ambientes direcionados mostraram uma melhora de rendimento de até 43%, então é quase a metade a mais. Embora o Brasil não comece imediatamente a cultivar trigo transgênico, a aprovação de Brasília reflete uma mudança significativa da atitude, dadas as preocupações com a oferta mundial de trigo após a treta entre aqueles dois países, né? Que você tá ligado que tá rolando agora. Relacionado com essa notícia também, aqui eles fazem um aviso, né? A Austrália lançará também o trigo geneticamente modificado. O uso de milho, GM e variedades de soja para ração animal, biocombustíveis e ingredientes como óleo de cozinha é uma prática comum. No entanto, o trigo GM nunca foi cultivado para fins comerciais. Os temores dos consumidores sobre possíveis alergias ou toxicidades na versão GM da cultura básica, usada para pães, massas e doces, impediram qualquer plano de cultivo comercial. É incrível aqui, né, família, que quando é para elogiar, eles usam um monte de países, de autoridades. Agora, quando é para criticar, eles não falam de nenhuma autoridade, eles falam do consumidor. O consumidor não quer usar. A ideia que a matéria quer passar é que o consumidor não quer usar porque é medroso, porque é ignorante, não entende as coisas, aí tem medo do que é novo. Aí eu pergunto a você, meu irmão, você, a gente tem condição, né, de saber o que é modificado, o que é que não é? A gente não tem. É óbvio que se existem as críticas, é de pessoas que sabem o que estão dizendo. São de profissionais autônomos, né, profissionais que não trabalham, não fazem parte da chapa branca, não estão dentro do consenso, que pega, examina por conta própria e diz, olha, isso aqui não é bom. E são questionados, têm as suas carreiras inclusive perseguidas, como aconteceu durante esse mal terrível com vários médicos que tiveram coragem de falar. Eu levei um strike por mostrar um médico falando. Eu tenho Simancol, família, eu sei o meu limite. Então quando eu preciso falar alguma coisa que é muito séria, como foi o caso, né, do mal terrível, eu digo, olha, eu não tenho faculdade de medicina, então vou colocar um médico falando. Um cara com 30 anos de profissão. E o cara, olha, é assim, assim, assim. Explicou, pronto. O YouTube veio, informação falsa, strike, 7 dias sem postar. Arrebentou com o canal. E aí você vê, né, como é que as coisas estão. Pelo menos 2 associações de alimentos do país de língua portuguesa saudaram a decisão da CTN-Bio de aprovar o cultivo do trigo transgênico HB4. Uma dessas associações, a ABMAP, que representa os fabricantes brasileiros de biscoitos, massas, pães e bolos, elogiou a medida como potencialmente capaz de aumentar o abastecimento interno, o que acrescentou poderia reduzir os custos da indústria. A ABMAP já era contra o trigo transgênico, no entanto mudou sua postura após o resultado de uma pesquisa que encomendou
com mais de 70% dos brasileiros dizendo que não se importariam em consumir produtos que continham trigo transgênico. Claro, eles chegam para a pessoa no meio da rua e dizem: olha, a gente está criando um trigo que ele cresceria mesmo em seca, mesmo com muita chuva, e ele conseguiria ser mais produtivo em 50% e deixar o preço mais barato. Você tem algum problema em usar? Não, não tenho. Agora, se eles dissessem assim: olha, a gente está criando um produto que você vai ter aí talvez 50%, 70% a mais de chance de ter um câncer na sua vida, mas vai baixar um pouco o preço para a indústria, né? Para você a gente não sabe, porque eles falaram aqui, vai baixar o preço para a indústria, né? Se eles vão repassar, ninguém sabe. Aí é com eles, né? E a ganância deles. Quer dizer, família, é terrível a situação, só posso dizer isso. Terrível mesmo. A Abitrigo, grupo industrial do país para moinhos de farinha, também elogiou a decisão. Ele disse que a aprovação resolve o risco de conflitos regulatórios, porque as importações de farinha foram permitidas até mesmo que a cepa de trigo GMHB4 fosse efetivamente eliminada do Brasil. Em novembro de 2021, o Brasil se tornou a primeira nação do mundo a permitir importação de farinha feita com trigo GM. Enquanto a Abimap e a Abitrigo veem potenciais benéficos com a aprovação do trigo transgênico, os brasileiros podem ver possíveis problemas de saúde, como essas culturas Franken. Um artigo de setembro de 2018 da Natural Health 365 elaborou os malefícios dos alimentos feitos com ingredientes transgênicos. De acordo com o artigo, a modificação genética pode introduzir ou elevar alérgenos, toxinas e antinutrientes que de outra forma estariam ausentes em cultivos não modificados. Os efeitos do inseticida biológico Bacillus thuringiensis BT e do herbicida tóxico glifosato também podem ser responsabilizados pelos problemas relacionados aos alimentos transgênicos. Então aqui eles colocam aqui, né, palavras bem difíceis para você não entender. O fato é, família, mais doenças, é isso. Especialistas levantaram a preocupação de que o BT, que cria pequenos orifícios no intestino das pragas, possa ter o mesmo efeito no sistema digestivo humano. Além disso, os animais que receberam ração feita de soja transgênica mostraram crescimento de células potencialmente cancerígenas e aumento da inflamação em seus estômagos. Isso aqui está na matéria, né? Quem quiser ler, está aqui no Jornal Tribuna Nacional, né? Então, é isso, família. Eles colocam lá no final da matéria, você vê como é que eles fazem a coisa, que é pro povo aceitar mesmo, né? Elogiar o tempo todo, mostrar com facilidade, vários países usam, vai deixar as coisas mais baratas, vai ser a mil maravilhas. E no finalzinho coloca, mas tem uma pesquisa, né? Sei quem que fez aí, ó. E pode ser que cause aí buraco no intestino, uns câncerzinhos, mas isso aí é bronca safada. É literalmente isso que eles estão dizendo. Então, infelizmente, contra o sistema a gente não consegue vencer, né? Até porque o povo não quer essa luta. E o que eu posso dizer para você, meu irmão desperto, é que não utilize mais esses produtos. Você vai ter que parar com o doce, você vai ter que parar com as massas, nada de pão, nada do que vem disso você vai poder usar. Eu mesmo, família, eu agora estou comendo uma carninha de galinha, feijão puro, sem farinha, sem macarrão, sem arroz e ovo com verdura. Essa é o meu almoço hoje em dia. E vou deixar de comer doce. Acredito que vocês até vão me ver mais magro, porque é pensar na própria saúde agora, família. O que eu tenho de amigos, né, a gente vai ficando mais velho e vai vendo, cadê fulano? Aquele que era 2, 3 anos mais velho. Esse cara tudo com câncer, família. Isso é normal? Lógico que não é normal. O sistema quer te passar isso como normal. Mas eu quero ver as estatísticas. Cadê as pessoas falecendo disso há 50, 100 anos atrás? Não tem. Isso é uma consequência dessa má alimentação que a gente vem tendo. Então, quer acreditar no sistema? Acredito, mas eu não. Eu já cortei isso aqui da minha mesa. Recomendo que você faça o mesmo, meus irmãos. Esse é o melhor conselho que eu posso dar para vocês, pensando em vocês como família de verdade. Acerto, meus irmãos? Então é isso. Lamentável, triste, mas é esse o novo mundo. Fiquem todos com Deus. Se você estiver vendo esse vídeo, já foi uma grande bênção, né? Porque cada vez mais difícil. As impressões aqui do canal, né? Que são as recomendações que o YouTube faz, colocando o nosso vídeo ali de lado, são mínimas. E eu peço a sua ajuda para que alcance mais pessoas. Eu sei que as pessoas nem gostam de ver isso, né? Elas preferem muito mais uma receita de um sanduíche, alguém provando um sanduíche, né? Engordando, inclusive, alguns até infartando de tanto comer. E as pessoas preferem ver isso do que saber a verdade sobre a alimentação
Informações que podem literalmente aumentar um pouquinho o tempo de vida delas. Enfim, meus irmãos, fiquem com Deus, conto com a tua ajuda, um abraço e a gente segue juntos. Fui!